Canal Brasil Padre do Evangelho, 35ª palestra. O comportamento cristão. Primeira parte, início. Os deveres do cristão. Todos os que se decidiram por estudar o comportamento humano encontraram diversas situações nas quais os costumes e procedimentos tão comuns de uma nação são contrários à ética e à moral de outras tantas, não sendo o comportamento humano uniforme em todas as partes do mundo, muitas das vezes nem no mesmo país. Não se pode duvidar dos avanços científicos em todo o mundo, particularmente na área da informática, facilitando em muitos contatos entre cidadãos de comunidades distantes de um polo ao outro do mundo, notadamente através dos meios de comunicação, em especial pelas facilidades surgidas com o advento da internet. Nem por isso o nível de moralidade e entendimento entre os povos acompanhou o progresso da tecnologia, e por isso mesmo estamos sempre às voltas com problemas causados à sociedade pelos hackers que se dispõem a utilizar os recursos da informática para causar prejuízos a terceiros através da invenção de avançados métodos de destruição das memórias dos computadores, com a invasão dos incontáveis vírus produzidos por inteligências privilegiadas, que por não se adequar aos princípios da moral e da ética, produzem dissabores e prejuízos incontáveis a tantas criaturas em todo o mundo. Isso sem falar de tantos outros que a utilizam com finalidades escusas, como a exploração do sexo infantil, para descobrirem as senhas dos clientes das instituições bancárias e lhes roubarem avultadas somas monetárias, para espalharem notícias infundadas com o objetivo único de causar desequilíbrio à sociedade, no bombardeio religioso, onde procuram perturbar aqueles que não lhes comungam as filosofias religiosas que defendem, etc., para não ter que listar mais de 1000 outras maneiras de utilizar-se de forma indevida e propositadamente maldosa da facilidade oferecida pela moderna tecnologia. Observamos em todos esses tipos de criaturas pessoas absolutamente carentes das riquezas do espírito, embora muitos deles sejam bem aquinhoados em termos materiais, com os quais se utilizam exatamente para causar danos a terceiros, empregando soma respeitável de recursos financeiros, desperdiçando seu tempo disponível na elaboração de dissabores e destruição do desprezo, o que tratam o seu próximo, pelo qual se acham sem obrigações de desenvolver uma boa convivência e nem mesmo de respeitá-lo. É aí que entra o ensino da doutrina espírita para nos esclarecer que o indivíduo se promove verdadeiramente na comunidade onde vive, justamente por respeitar as leis e as regras do bom procedimento, o cuidado de não causar prejuízos aos seus semelhantes, atitudes essas que o levam ao estado feliz da alma, proporcionando-lhe prazer e bem-estar, irradiando de si as vibrações de harmonia e paz, com que envolve a todos em sua volta. Sugere-nos o Evangelho de Jesus, que busquemos ser gentil com todos, não só com a preocupação de fazer amigos, mas em fazê-los felizes. Ensina-nos a usar de bondade indistintamente, não com o desejo de influenciar as pessoas, mas para tranquilizá-las. Ter sempre um sorriso nos lábios, não para parecer simpático, mas sim por trazer o sol na alma. Pede-nos evitar a crítica ácida em todas as circunstâncias, não porque isso possa gerar simpatia, mas por reconhecer que não temos o direito de julgar ninguém, pois da mesma forma não estamos livres de equívocos. Ensina-nos a espalhar otimismo em volta de nossos passos, não para impressionar os outros, mas por carregar no íntimo a alegria de viver. Esclarece-nos ainda inúmeras outras atitudes para o nosso procedimento diário, como evitar revidar o mal que nos fazem, desculpar os nossos infratores, utilizarmos-nos de sinceridade em qualquer oportunidade que se nos apresente, ser discreto em nossos atos, gestos e discursos, procurar ser o mesmo em qualquer ocasião,
Diante de tantos ensinamentos, chegaremos então facilmente à conclusão de que todos aqueles que ainda procuram na desgraça do seu semelhante a satisfação dos seus desejos inferiores são, na verdade, irmãos que carecem não só de nosso repúdio e indiferença, muito menos de nosso ódio ou vingança de qualquer raiz, e sim criaturas necessitadas de nosso apoio e das nossas sinceras preces, no pedido a Jesus para que os ajude a abandonar a escura estrada por onde trilham e que lhes estenda as mãos da mesma forma que outrora nos estendeu, elevando esses nossos irmãos de humanidade. E se possível for, nos utilizar de alguma forma para que também nós os socorramos, assim como somos diariamente socorridos pelos mensageiros do bem. É aí que entra o ensinamento de Jesus para nos esclarecer que o indivíduo se promove verdadeiramente na comunidade onde vive, justamente por respeitar as leis, as regras do bom procedimento, o cuidado em não causar prejuízo aos seus semelhantes, atitudes essas que o levam ao estado feliz da alma, propiciando-lhe prazer e bem-estar, irradiando de si as vibrações de harmonia e paz com que envolve a todos em sua volta. Sugere-nos o Evangelho de Jesus que busquemos ser gentis com todos, não só com a preocupação de fazer amigos, mas em fazê-los felizes. Ensina-nos a usar de bondade indecidamente, não com o desejo de influenciar as pessoas, mas para tranquilizá-las, ter sempre um sorriso nos lábios, não para parecer simpático, mas sim para trazer o sol na alma. Pede-nos evitar a crítica ácida. Encontramos no Livro dos Espíritos as explicações que nos deram os imortais da vida maior, para que melhor entendamos o estágio pelo qual passam nossos irmãos e nos decidamos por oferecer-lhes ajuda, a começar por nossas preces sinceras, que muitos ajudarão a encontrar a alegria e a honra de se tornarem bons. Pergunta número 361 do Livro dos Espíritos. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? Resposta: são do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro o Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Pergunta 365 do Livro dos Espíritos. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados nele espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Respostas: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então e por isso cedem à influência dos outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante o período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Pergunta número 469 do Livro dos Espíritos. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e adquirireis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós e os outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pergunta 470 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim a prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala-o por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento, compete-vos, pois, repeli-lo. Pergunta no 645 do Livro dos Espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo,
mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe provoca um arrastamento quase que irresistível? Resposta: arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo momento, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Façamos, pois, a nossa parte e confiemos em Deus, nosso Pai, que assim como já não aceitamos esses procedimentos como dignos de serem utilizados por quem se denomina cristão, certamente em breve, com nossa ajuda no que for possível fazer, estaremos sendo testemunhas de transformação de muitas dessas criaturas que no momento se deleitam com atitudes tão infelizes. Que o Mestre de Nazaré nos mantenha envolvidos em sua doce paz. A ética e a moral cristãs. Ética e moral. A ética, do grupo grego ética, é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Dicionário Michaelis. Relaciona-se com os costumes, sendo chamada ciência da conduta e ciência da moral, cujo objetivo é o julgamento e a distinção entre o bem e o mal. A ética teve origem na Grécia com Aristóteles, 384 a 322 a.C., o qual utilizou esse nome pela primeira vez em seu livro Ética Amicombaco. Afirma Marilena Chauí: toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta correta e incorreta. No entanto, a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta, problemize e interprete o significado dos valores morais. A distinção entre ética e moral é, todavia, tênue. Já na Roma Antiga, Cícero, 106 a 43 a.C., dizia que eles denominavam moral o que os gregos chamavam de ética. Com Jesus Cristo, os conceitos éticos assumiram nova dimensão, como se depreende das palavras do Espírito Carlos Torre Parolino, no livro Impermanência e Imortalidade, capítulo Ética e Razão. Foi Jesus que apresentou o amor como fundamental para a vida, dando início ao primado do dever da moral como essenciais à felicidade humana. Antes dele, os princípios da ética moral eram graves, especialmente Israel, atados às leis severas, estabelecidas por homens cruéis, mais interessados em punir e em vingar-se do que em educar e corrigir. Desde a pena de talião, que ele substituiu pela do perdão, mediante o qual é concedido ao infrator a reabilitação, não ficando isento da responsabilidade do erro e das suas consequências, mas facultando-lhe possibilidades de retribuir à sociedade em bens os males que praticou. Surge então a ética cristã, fundamentada nos ensinos do Mestre Nazareno. Pedro e seus companheiros vivenciam o amor e praticam a caridade na casa do caminho. Paulo de Tarso dá-lhe consistência, traçando diretrizes de ordem comportamental aos gentios, em suas memoráveis epístolas, das quais destacamos estes preceitos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Todas as coisas são ilícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Reforça com seu exemplo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. Com o correr do tempo e o predomínio da Igreja, depois, com a reforma protestante, a ética cristã foi sendo adaptada às concepções da teologia, na medida em que o comportamento humano era influenciado pelo temor a Deus, pela crença no pecado, nas penas eternas, em que a salvação da alma era condicionada à submissão aos dogmas e sacramentos ou à fé em Cristo. Iniciada no século XVII,
A Era da Razão, a partir de René Descartes, 1596 a 1650, passando pelos filósofos do Iluminismo, até Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1799, e Emmanuel Kant, 1724 a 1804, no século XVIII, as reflexões éticas prepararam o pensamento humano para o advento do Consolador, prometido por Jesus, destinado a reconduzir a ética cristã à sua pureza original. O comportamento cristão, primeira parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.